Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Eletroeletrônica. E neste vídeo, nós vamos testar, vamos ver como é que se testa capacitores para micro-ondas. Se ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, deixe seus likes, comentários e a localidade de onde está assistindo. Assista nosso ótimo vídeo e fique agora com a apresentação do apresentador do canal César. Muito bem, gente. Para testarmos nossos capacitores de micro-ondas, como estes que estão aqui, né? Saber se está bom, se está ruim, ou se está em curto, nós precisamos utilizar o multímetro. Sendo que com o multímetro nós faremos o teste a frio do capacitor, né? Porque também faremos também o teste a quente, que será carregando o capacitor para ver se está, os capacitores para ver se está. Eu tenho dois capacitores aqui, né? Você vê que um é maior do que o outro, mas isso não tem importância não, entendeu? Importa não. Então esses capacitores são capacitores de corrente alternada. Vocês veem que aqui tem um diodo, né? Mas o diodo não tem nada a ver não. Eu tirei o capacitor, mas estava com diodo, não tem nada a ver não, serão medidos apenas os capacitores. Então os capacitores não têm polaridade, ou seja, qualquer lado que você ligar, eles funcionam. Se você tentar carregar eles numa tomada, de qualquer posição eles vão carregar. Porém aqui nesse teste, eu não vou fazer teste aqui, daria muito bem, né, para eu pegar aqui a fiação da rede elétrica de 127 e carregar esses capacitores aqui, porque eles se carregam, né? Com tensões mais baixas do que as dele. Esses capacitores aqui, eles chegam a armazenar aqui no total mesmo deles aqui, cerca de 4.000 volts para fazer, 4.000 não, 2.000 volts para fazer o funcionamento do micro-ondas, né? Porque eles ficam lá conectado também a um transformador. Esse transformador gera ali 2.000 volts também. O capacitor gera mais de 2.000 volts. E essa tensão ela se soma para fazer com que o micro-ondas tenha essa alta tensão para poder gerar as ondas ali usadas para cozer os alimentos, né? Então não importa. Nesse aqui nós podemos testar também com tensões muito menores do que essa para saber se está funcionando ou não. Eu não sei a condição desses dois capacitores aqui, né? Esse parece ser mais novo do que esse, mas não tem nada a ver. E visualmente também, quem gosta de mexer com micro-ondas, a gente pode perceber que esse capacitor aqui, ele apresenta, entendeu? Aqui na lataria dele, ó, ele apresenta esse caroço aqui na lataria dele. Isso quer dizer que o capacitor ele pode já estar com alteração, pode ter dado um curto e pode estar com fuga também para a lataria, né? Primeiramente, vamos testar esse capacitor aqui com o multímetro para ver qual a situação de capacitância dele. Vamos botar aqui na escala de capacitância. É importante também fazermos a aferição da capacitância para saber se o micro-ondas está ok. Não só fazer teste de continuidade, né? Que é o teste certo para saber se o capacitor tá bom ou tá ruim. Vamos aqui, eu botei na escala aqui, né? Estou na escala aqui de capacitância, usando aqui um submúltiplo do farad, que é o nanofarad, ou seja, o nanofarad ele é 1.000.000 de vezes menor que o nanofarad. Então, vamos ver a numeração que vai aparecer aqui. Lembrando que esse capacitor aqui, ele tá ruim, né? E ele não, provavelmente ele não armazena mais carga. Mas sempre que você retirar um capacitor desse de um micro-ondas, certifique-se de que ele não apresente carga nenhuma, entendeu? Para que o multímetro não venha a ser danificado. E tenha muito cuidado ao também retirar esses capacitores
2 micro-ondas, porque eles podem armazenar, eles se descarregam assim que se desliga o micro-ondas, mas por ter algum defeito no micro-ondas, ou pelo fato de não haver aterramento na carcaça, pegar um capacitor desse sem o devido cuidado pode ser fatal. Já morreu pessoas fazendo isso, então tenha o máximo cuidado. Por isso, todo teste que eu fizer aqui será com baixa tensão. Então vamos lá. Ó. O multímetro ele não vai dar leitura nenhuma de capacitância, tá vendo? Deixa eu zerar aqui. Eu coloco agora para medir a capacitância. Ó. O multímetro tenta fazer uma leitura e não faz, dizendo que esse capacitor está ruim. Vamos ver a capacitância aqui deste capacitor, né? Vou por precaução. Esse capacitor, eu vou dizer, ele é novo, ele é virgem, ele ainda não foi utilizado. Eu justamente comprei para colocar num micro-ondas de um cliente. Então, mesmo assim, vamos fazer o teste, né, de capacitância dele. Realmente, os capacitores de micro-ondas, ele tem uma capacitância, vamos dizer assim, muito baixa. Entendeu? A gente pode ler essa capacitância, né, aqui no... Esse é importado da China. Entendeu? Ele vem marcando aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, a tensão em que ele chega, ó. 2100 volts AC. Trabalha 50 a 60 Hz. E aqui, esse número pequenininho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, 0,80 microfarad. 0,80 microfarad. Essa é a capacitância que muitos capacitores de micro-ondas, eles trabalham mais ou menos nessa faixa, uma capacitância aí bem baixa mesmo. Entendeu? Trabalha numa capacitância baixa, mas porém numa tensão altíssima. Frequência aqui de 50 a 60 Hz. Eu nem observei aqui também, para eu te falar que eles trabalham quase na mesma capacitância, 2.100 watts, corrente alternada, e aqui, ó, 0,75 microfarads. Então, os capacitores de micro-ondas trabalham mais ou menos com a mesma capacitância, que é uma capacitância bem baixa, porém a tensão é alta. Então, cuidado com esses bichões. Então, vamos medir aqui a capacitância, né? Vamos ver se é o que está marcando lá. E olha aí, 0,9, 0,9, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar aqui, para a gente ver direitinho. Vou medir aqui, eu não estou vendo. Vou botar ele para cá, para trás, para ver, para eu conseguir visualizar. Aqui. Pode ser que vocês estejam vendo, mas está ruim aqui. Vamos lá. Então lá, 0,9 microfarad ali, ó, é a letra U. Letra U corresponde a microfarad, ou seja, microfarad é submúltiplo do farad, é 1000 vezes menor que o farad. Nanofarad é 1 milhão de vezes menor que o microfarad. Então aprenda a fazer a leitura dessas grandezas, né? Usado em capacitores. Então vamos agora fazer o nosso teste, que é o teste de continuidade. Então vou pôr aqui na escala de... Quando esse capacitor, nós tanto podemos medir ele na escala
de mega-ohms, que é a escala mais alta aí dos multímetros, mega-ohms para medir resistências elevadas, né? Resistências elevadíssimas, é a escala de mega-ohms. Mega-ohms é múltiplo do ohms, equivale a 1 milhão de ohms. 1 milhão de ohms, então é mega-ohms. Mega vem de 1 milhão. 1 milhão de ohms. Então, resistência, para medir resistência é muito alta. Eu vou ter aqui na escala de mega. Se ele me der algum valor aqui já na casa dos mega-ohms, geralmente quando a gente mede, ele vai dar assim 10 mega-ohms, né? Por aí. Depois eu vou explicar por quê. E olha lá. Quando a gente mede aqui, você vê lá que a resistência aqui é apenas de 2 ohms. 2 ohms, resistência bem baixa. Essa resistência de 2 ohms é praticamente um curto, né? É um curto-circuito. Por quê? A corrente aqui do multímetro, entendeu? Ela passa na maior facilidade, ó, mostrando que temos uma resistência super baixa. E os capacitores, eles não podem funcionar em resistência, eles não têm resistência baixíssima. Quando o capacitor tem resistência baixíssima, qualquer capacitor, tanto de sem polaridade como de polaridade tiver uma resistência baixíssima, ele está em curto, ele está deixando passar direto. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Né? Vários motivos. O capacitor, você sabe que ele é um dispositivo que ele tem duas aqui, não é uma bobina, né? É uma armadura, né? São dois pedaços de metais aqui, alumínio e outros tipos de metais, que eles ficam enrolados aqui e entre eles fica um negócio chamado um produto chamado dielétrico, que pode ser papel embebido com um produto químico lá, líquidos e outras coisas, né? Até ar também, pode ser até ar também. Então isso faz com que haja cargas elétricas se acumulando de um lado e cargas elétricas se acumulando de outro. Quando essas cargas passam de um lado para outro, que pode ser através de um curto ou através de uma carga que se coloca aqui, o capacitor vai se descarregando, né? Porque um lado vai ficando sem elétrons e o outro vai enchendo, né? Um lado vai ficando sem elétrons e o outro vai enchendo. Na verdade, não vai energia nenhuma embora. O capacitor que faz apenas cargas se movem de um lado para o outro, assim como acontece numa bateria, né? E o que está mais cheio vai estar negativo e o que está sem elétrons vai estar positivo. Então, nesse caso aqui, quando acontece um problema, né? Que essas armaduras elas se rompem, o capacitor não carrega mais nada, ele deixa de funcionar. Quando você vai medir, entendeu? Haverá uma resistência finita ou vai ficar oscilando e o capacitor não vai ter mais capacitância, então ele não presta, entendeu? Nesse caso aqui, o capacitor está apresentando resistência baixíssima, quase zero. Isso quer dizer que ele não serve mais. O que é que acontece? Esses capacitores, como eu já falei, entendeu? Eles são perigosíssimos por armazenarem altíssima tensão, 2100 volts. Então, para que, vamos dizer, uma pessoa desavisada ou a própria pessoa que entende, a própria pessoa que é técnica, não tome um choque acidental nesse capacitor ou ele não se descarregue mais a sua energia externamente, é colocado em paralelo com as armaduras dele, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui que é um resistor, aqui é o capacitor, ó. São as armaduras, aqui você vê que elas não se juntam, porque tem o isolante que é chamado de elétrico. Isso aqui desse lado se enche de cargas e do lado de cá se enche de cargas, e nesse caso daqui é muita carga e uma grande voltagem, perigosíssima, né? Para que serve isso aqui? Isso aqui serve para o seguinte:
E vocês veem que a resistência disso aqui, desse resistor aqui, ela é elevadíssima aqui, ó, 10 mega-ohms, ou seja, 10 milhões de ohms. Para que acontece isso aqui e para que é que tem essa resistência alta demais? Muito alta, né? Porque quando vem esses 2.000 volts e carrega esse capacitor aqui, é fatal se alguém for mexer aqui no micro-ondas, tocar nesses contatos aqui desses capacitores e levar um choque e morrer ou então perder a mão, né? Como eu já vi relato de que um homem foi mexendo no micro-ondas e ele perdeu a mão, deu um estouro desgraçado e perdeu a mão. Então a energia toda que está aqui, ela vai se descarregar por qualquer coisa, entendeu? Que una os fios do capacitores, que una isso aqui, ó. Qualquer coisa, né? Sei lá, um negócio úmido, entendeu? O próprio corpo da pessoa. Então, esse resistor aqui, ele é usado para isso. Para assim que o micro-ondas for desligado pela pessoa, pelo usuário, essa energia toda se descarregue pelo esse resistor. Porém, pode acontecer desse resistor ele romper, ele alterar sua resistência, ou a resistência ficar baixa demais, o próprio resistor queimar e essa energia aqui se descarregar por outro caminho, ou ela não se descarregar e quem for mexer nisso aqui pode levar um choque desgraçado e até morrer. É raro acontecer isso? Não é tão raro, né? Devido a relatos que eu já ouvi. Porém, é bom ter muito cuidado. Então, existe os fabricantes colocam o resistor em série porque sabe que se trata de uma tensão perigosíssima e o resistor, por ele ter uma resistência muito alta, essa tensão, por ela ser enorme demais, ela se descarrega, vamos dizer, mais lentamente, porque se ele colocar um resistor menor aqui, né, muito menor do que isso, a tensão é tão forte, a corrente é tão forte que o resistor ele estoura e não consegue descarregar essa energia toda. Ainda vai ficar muita energia aqui acumulada, né? Então esse resistor insere aqui com as armaduras do capacitor serve para isso, entendeu? Nunca deixe de observar essas grandezas aqui, valor de tensão, esse valor alto de tensão, né? E a capacitância do capacitor e também a resistência em mega ohms, 10 mega ohms desse capacitor aqui. Os capacitores de micro-ondas, a mesma coisa, ó, esse daqui já não tem, entendeu? Mas todos têm um resistor para fazer a descarga. Fazendo essa descarga, a descarga toda da energia, isso serve de proteção para o aparelho de micro-ondas e para também o usuário. Salvo que se tiver algum defeito aqui, entendeu? A energia ela pode não passar por esse resistor se o resistor estiver aberto, e aí quem for mexer vai tomar um choque gravíssimo, né? Agora já medimos aqui a capacitância desse capacitor, agora vamos medir, né? Então, podemos dizer que o capacitor daqui, esse capacitor está ruim, mas podemos fazer outro teste aqui que eu esqueci, mais um teste aqui que eu esqueci, que é o teste de fuga. Fuga para a lataria do capacitor. O que é que acontece? Se alguma parte que a armadura encostar aqui na lataria do capacitor, haverá fuga e o capacitor não funcionará mais. Então, já observando aqui o teste, ele está em curto e agora vamos ver se tem fuga de corrente da armadura para a lataria do capacitor. Aí você encosta aqui uma ponteira na lataria, encosta aqui, ó, e não há fuga. Houve somente curto-circuito, indicado pela resistência baixa, né? Ali poucos ohms. Agora vamos medir o capacitor novo, e vamos ver qual é a resistência dele. E olha lá, ó,
Vocês não estão vendo? Espera aí, estou botando na frente de vocês, vamos medir aqui, ó. Não dá para ver ainda, né? Desculpa aí. Vamos medir aqui para ver a resistência. E olha lá, pessoal. Variando, tá variando porque eu não fixei as ponteiras. Olha lá, ó. 9 mega. Quase 10 mega, é mais ou menos isso, entendeu? 9 mega ohms. Isso quer dizer que esse capacitor ele tá bom. Ele sendo carregado, a energia dele, né? Toda vai se descarregar por essa resistência. E é isso aí, é o que vamos comprovar no próximo teste. Tá bom? 9,4 mega ohms ou 9 milhões de ohms. É que você mede aqui o capacitor, você está medindo também automaticamente um resistor também. Bom, pessoal, agora vamos ao nosso teste a quente dos capacitores de micro-ondas que utiliza tensão, né? Eu estou aqui com a fonte, corrente contínua, tensão baixa, como vocês estão vendo, 12 volts. E vamos ver como é que se faz o teste desses capacitores. Testar a quente para ver se estão bons ou não. Vamos ver primeiro o capacitor que está ruim, né? Que é esse daqui. O que é que acontece? Observamos que temos um curto entre as armaduras desse capacitor, né? As armaduras estão se juntando. Então, provavelmente, eu vou botar até aqui para vocês verem o LED da fonte lá. Provavelmente, quando eu encostar as garras da fonte nos polos do capacitor, vai acontecer um curto como se acontecesse aqui, ó. Vai acontecer isso, né? Se ele está em curto, ó, tá vendo? A fonte lá dá um sinal, a fonte, ó, dá um sinal, tá vendo? Fica sinalizando lá e nós temos um curto aqui, ó. Quer ver a faísca, ó? Temos um curto-circuito corroborando que o capacitor realmente está em curto e ele não carrega nada. Por ele não carregar nada, eu não vou ter tensão nenhuma nele. Ele não vai se descarregar nada. Ó, não vai se descarregar nada, tá vendo? 0, 0, 0, 0. Então, comprovando com o teste a quente, com tensão baixa, corrente contínua, de uma fonte de alimentação, que o capacitor está ruim. Como eu falei, os capacitores para micro-ondas são para corrente alternada, eles não têm polaridade. Então, aqui você vê que eu tenho um positivo e negativo, entendeu? Se fosse capacitor para eletrolítico, que tem polaridade, para eletrônica, aí sim. Então, eu posso carregar ele de qualquer lado aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Eu dei uma carga e eu não tenho que demorar muito a colocar o multímetro para medir, ó. Então, observa lá, ó. Vocês veem que eu coloquei as ponteiras do multímetro, eu tenho um valorzinho lá, tá vendo? Descarregando. Vamos lá de novo, vocês não viram? Porque aqui tá na frente. Eu pus na frente. Tem que ser muito rápido nesse teste, porque como ele tem o resistor interno, a tensão de 12 volts, por ela ser muito baixa, ela consegue se descarregar rápido. Ó, não deu nem tempo. Não deu nem tempo, tá vendo? Tive um valorzinho, vamos de novo. Vamos novamente. Mas, de praxe, pelos testes anteriores, esse capacitor tá bom para ser usado. Ó. Tem que ser muito rápido porque, como tem a resistência, a energia se descarrega rápido, tá vendo? Olha lá, ó. Você vê um valor 5 volts, 4 volts, 2 volts se descarregando, tá vendo lá? Ó. Mostrando que o capacitor tá bom. Entendeu? Então eu faço esses testes não mexendo com
a rede elétrica, né? Pelo fato de ser perigoso. Para quem está iniciando, seria bom fazer testes utilizando fonte de alimentação de baixa tensão, entendeu? É mais seguro. E utilizando também esse multímetro. Então vocês viram duas maneiras de se testar capacitores aqui, que é o teste a frio, usando só o multímetro. E os testes com multímetro são o teste de capacitância, né? Para ver quantos microfarad, no caso ele está medindo, né? Se ele está medindo os microfarad certo dele, se não está medindo nada, então ele está ruim. Teste de continuidade ou resistência, que é para saber se está em curto, que é para saber se há fuga dos polos do capacitor para a carcaça. E o teste a quente, que é com a fonte de alimentação de baixa tensão, de corrente contínua, de 12 volts, para ver um pouquinho da carga que ainda tem aqui, né? Que a maior parte se descarrega pelo resistor. Tem que ser um teste rápido para você ver ainda o capacitor se descarregando. Então, você sabendo de tudo isso, você já vai fazer a troca e substituição do seu capacitor. Dizendo também que é bom fazer uma inspeção visual para ver se tem um caroço como esse aqui na lataria do capacitor, né? Para ver se tem os polos aqui danificado ou queimado, ou cheirando a queimado, tá bom? Isso é importante também. Então, o lembrete desse vídeo foi esse, pessoal. Entendeu? Espero que tenha gostado do vídeo. Continue aqui assistindo ao canal Eletroeletrônica e até o próximo vídeo.